Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, bred to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e eu quero dizer que daqui pra frente eu fecho com o John Harbaugh. O negócio é ter 3 QB mesmo no time e eu diria mais, eu diria que o time agora precisa ser inventivo e criar uma nova tendência. Revezar QBs durante a partida, entendeu? Põe o Lamar lá pra fazer as corridas, pra fazer um scramble, aquelas corridinhas marotas dele. Terceira longa, precisa passar pro Marquise Brown? Põe o Max Solly pra jogar, deixa o cara desenvolver, deixa o cara trabalhar. Tá bom? O que você tá usando, Cleber? Calma, eu tô só forçando a barra, cara. Eu sou... Vai de tudo, é que vou escutar, vou achar que eu tô falando sério, né? Com certeza. É isso que eu tô falando. Não, é brincadeira, gente. Eu estou zoando, eu estou apenas forçando a barra, tá? Que fique bem claro, é brincadeira. Hoax, tá? Não estou falando sério. É uma brincadeira, tá bom? Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez. Desculpa, Giba. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. Acho que você tomou um negócio meio forte aí no café da manhã. Mas, assim... tem muita coisa pra falar sobre esse jogo, mas a gente não tem muita coisa, mas tem muita coisa ao mesmo tempo. Então, vamos nessa. Vamos lá. 19 Pittsburgh Steelers, 14 Baltimore Ravens. Eu diria mais que por conta de coisas que aconteceram nesse jogo, eu diria que foi uma vitória moral do Baltimore Ravens. O placar talvez não refletiu o que aconteceu nesse jogo. Mas enfim, falando sério agora, vamos falar do que foi esse Pittsburgh Steelers e Baltimore Coronavírus. Coisas boas, coisas não tão boas, que era o que já se esperar, né? Jogando com o time reserva, um monte de gente adaptada do practice squad aí. Vamos passar um geralzão a respeito disso depois dos recados. Great to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. They represent you as a king because you walk as a king. And until you set your mindset to think like a king, then you stay where everybody else is at. And that's the place I didn't want to stay. I wanted to go way beyond that. And that's what I'm still chasing to this day. But if I can change one life today, just by telling you to be different, do something different, and take God with you, I don't care where you go, then do it. Then do it. Now is the time. So y'all can't waste no more time. You got to make up your mind to do anything you want to do. And don't let nobody tell you what you can't do. Ravens!
Recados rápidos, galera. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Seja torcedor de elite, apoie esse projeto com um realzinho só, você já faz uma grande diferença aqui para a Casa do Corvo. Você ajuda a manter o podcast, ajuda a manter o canal no YouTube, ajuda tudo isso a crescer, a gente produzir mais textos, enfim, muito mais coisa, tá bom? Lembrando que torcedor de elite tem direito ao grupo de discussão exclusivo, o Boteco do Corvo, tem direito a newsletter semanal, recebe o podcast mais cedo, tem direito a sorteios e muito mais, tá bom? É só vantagem ser torcedor de elite. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Lembrando que no PicPay, se você não tem cadastro ainda, fazendo o seu cadastro com o cupom no post desse episódio, você ganha R$10 de cashback, tá bom? Se você não puder apoiar financeiramente, não tem problema. Faz o seguinte, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Deezer, Spotify, Google Podcast, podcast da iTunes. Então, se você escuta em alguma plataforma, deixa lá o seu comentário, deixa lá a sua avaliação. Pelo Spotify, segue a gente lá, procura Casa do Corvo no Spotify. Pelo aplicativo de podcast da iTunes, então vai na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixe suas estrelinhas, deixe seu comentário para a gente ganhar relevância na loja com podcast esportivo e alcançar mais torcedores, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitteres, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @Giba Pérez, que está fazendo um trabalho bacana no YouTube para falar um geralzão sobre a NFL, e @Ravens Brasil, o perfil do fã-clube oficial do Baltimore Ravens aqui em terras tupiniquins, tá bom? Nosso Instagram, @Casa do Corvo, segue o Ravens Brasil também no Instagram, e claro, nosso canal no YouTube, @Casa do Corvo, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocurvobr@gmail.com. A gente quer ouvir o seu feedback, a gente quer saber o que tem para melhorar nessa bagaça, ok? E se você tá afim de opinar, tá afim de debater, falar um pouco sobre tudo que a gente disse aqui, deixa lá o seu comentário no post desse episódio em fambonanet.com.br/Casa do Corvo BR. Procura esse episódio e comenta lá pra gente bater um papo legal, tá bom? fambonanet.com.br, o maior site de podcast sobre as ligas americanas de esporte. Tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem o All College para falar de college football, tem o pessoal do esportismo para fazer aquele geralzão sobre as ligas americanas de esporte, e tem também podcast de franquia a dar com pau. Tem podcast de franquias da NFL, da NBA, da MLB, acho que deve ter da NHL também, se agora me escapou a memória, desculpem, mas enfim, é quase certeza de ter um podcast pro seu esporte, pra sua torcida, tá bom? Então, se você não é ouvinte da Casa do Corvo, ou se você é ouvinte e quer ouvir também sobre outras ligas, sobre outras franquias, aparece lá, fambonanet.com.br, já que você está passando por lá, aparece aqui e deixa seu comentário, tá bom? Vamos pra pauta? Bora lá, Giba. Saindo do mundo da loucura e voltando à sanidade, vamos falar um pouquinho desse jogo. E depois que eu terminei de assistir o condensado, eu falei pra vocês lá no grupo do podcast que eu tava meio mixed feelings a respeito desse jogo. Por quê? Pra expectativa que era do Pittsburgh Steelers passar o trator em cima do Baltimore Ravens, foi até um jogo razoável. Levando em conta de que o Pittsburgh Steelers estava com o time quase todo titular em campo e o Baltimore Ravens com a turma do terrão. Por vezes eu achei que o Robert Griffin poderia ser pelo menos um bom game manager, vamos dizer assim, que ele até que é um reserva legal,
um reserva bacana. Fez muita tragédia, óbvio. A gente tá falando de um QB reserva, que não tem repetições constantes com o time e tudo mais, mas assim, uma coisa ou outra ele teve... Treinava 10 dias. Não treinava 10 dias. Ele teve ali uns lampejos de boas coisas que dá pra falar, mas eu acho que o que mais frustra é o seguinte: é visível que o problema desse time é que ele é mal treinado. E aí eu não sei se é por conta da Covid, eu não sei se é por conta do staff do time que é ruim mesmo, mas é visível que aparentemente o problema desse time é treino, porque são jogadas que, mesmo com o time reserva, teve muita jogada desperdiçada. Assim, eu não vou entrar em méritos de se ela foi mal desenhada ou não, porque aí já é um negócio assim que eu não sou muito competente para avaliar, mas parece que eu vi muita jogada desperdiçada que poderia valer alguma coisa e não teve. Teve aquele erro bizarro de comunicação do Robert Griffin com, acho que era o Justice Hill que estava recebendo pro Gus Edwards, sabe, teve muita coisa ali nesse jogo, ou os problemas de sempre com indisciplina, faltas bestas que mataram jogadas, e enfim, parece que o grande problema do Baltimore Ravens não é ter um ataque fraco, o grande problema é ter um ataque mal treinado, porque aos trancos e barrancos esse time consegue ainda levar uma campanha, consegue ainda fazer alguma coisa, a defesa sabe segurar muito bem as pontas do outro lado, mas essas coisinhas que parece que era algo que se consegue resolver durante a semana nos treinamentos e parece que não flui, não sai. E já terminando aqui a minha parte, que eu não sei se eu posso falar muito desse jogo, mas eu tinha comentado com a galera que esse era o jogo perfeito para ser a pré-temporada, sabe? O time tá com a galera reserva, tá? Vamos testar, vamos pegar algumas coisas do playbook e ver o que dá contra esse Pittsburgh Steelers, sabe? Já era um jogo previsível que a gente ia perder, então por que não aproveitar e tentar algo diferente, ver algumas coisas mais criativas, ver o que dá para mexer, enfim. Eu acho que eu gostaria de ter visto um pouco mais de esforço em tentar coisas mais diferentes em termos de plano de jogo. Mas enfim, é isso. A gente vai falar do ataque ao decorrer desse bloco. É contigo, Giba, vai lá. Então, vamos começar pelo começo, né? A gente viu o jogo, e aí a gente dando, obviamente, todos os descontos de ter 18 desfalques, de não ter tido treino, porque o time estava sem treinar há mais de 10 dias, a gente obviamente tem que dar todos os descontos. A gente esperava, de fato, um ataque ruim em campo. Mas tudo tem limite, né? Se não fosse aquele passe do Max Orley, que foi um erro bizarro do Edmund, que virou um touchdown de 70 jardas do Hollywood Brown, por causa de um erro bizarro do Edmund, a gente terminaria o jogo com 40 jardas aéreas. Porque se fosse o caso do Broncos, por exemplo, que teve que botar um cara que nunca jogou de QB pra jogar de QB sem treinar, a gente, beleza, 40 jardas aéreas, ok. O Broncos teve 13, eu acho. Agora, você tem um QB que tá a temporada inteira treinando, ele conhece o playbook, ele não teve repetições com o time titular e tal, beleza, mas ele tem que ter condição de fazer um passe. O ataque do Baltimore é muito mal treinado. E a gente viu as mesmas coisas. A minha questão com o time, que me irrita mais, é que a gente não vê evolução. Os problemas que a gente viu na semana 1 continuam acontecendo na semana 12. A temporada inteira com os mesmos problemas que não foram corrigidos. E aí também não é falta de material humano. Você tem um problema de material humano, é óbvio, tem coisas que você não tem como resolver. Mas existem erros que podem ser corrigidos e não estão sendo corrigidos. A questão das faltas, por exemplo. É uma temporada atípica e tal, mas é atípica para todo mundo. Você não vê os Steelers cometendo uma falta de legal formation e legal shift por jogo. Por que esse time dos Steelers está 11-0? Porque ele erra pouco. Você não vê os Steelers cometendo muitos erros. O Big Ben tá cuidando muito bem da bola, eles perdem... foram 2 turnovers com 5 minutos, um dos special teams, né? E uma interceptação que era um turnover on downs que não fez a menor diferença. Só que o time precisa cuidar bem da bola, precisa cometer poucos erros, fazer poucas faltas, não ficar dando campo e pontos pro time adversário. É o que a gente tem feito com frequência e que times bons não fazem. A gente não fazia ano passado. Bizarro. Teve uma falta de 12 homens em campo do Pittsburgh. Foi até Sim. Eu tinha até comentado, poxa, milagre, finalmente o time adversário tá cometendo uma cagada dessas, aí lá no terceiro quarto o Baltimore vai lá e faz um legal formation, né, que é pra não passar em branco. É um erro pontual, mas você não vê, você vê coisas que não são marcadas, a gente viu, mas eu não vou entrar nesse mérito porque eu não comento a arbitragem, enfim.
erro de arbitragem, a gente viu uma porrada, mas foda-se. Só que, cara, só o Flucker teve 2 holds no jogo. Só o Flucker. E um holding são 10 jardas de recuo. Eu entendo que às vezes você precisa fazer um holding para evitar uma pancada no seu QB, mas se você precisa fazer isso 2 vezes por jogo, você tem que tirar esse cara de campo. Se o cara não consegue conter um pass rush, precisa fazer 2 faltas de holding por jogo, matar 2 campanhas, você tira ele e bota outro. E aí, eu vou evitar comentar coisas pontuais desse jogo, porque a gente sabe que é uma situação completamente fora da curva, com o time todo reserva em campo, e que, porra, não tem como você avaliar nada desse jogo sem ponderar que era uma coisa completamente fora da curva, que o time não treinou. Só que erros de falta de treino que a gente viu nesse jogo, a gente tem visto ao longo de toda a temporada. E aí a culpa não é desse jogo, não é de falta de treino, é falta de competência mesmo. E se tem uma falta que escancara incompetência de treinador, é formação ilegal e movimentação ilegal. Porque isso é repetição em treino. É você mostrar para o jogador como ele tem que se posicionar e como é que tem que ser aquela movimentação para ela ser bem executada e não causar uma falta. Se os caras fazem toda semana essa porra dessa falta, é porque o treino não está sendo bem feito. Você não está mostrando para eles direito aonde eles têm que se posicionar, como a movimentação tem que ser feita, em que hora tem que sair o snap. Entendeu? Isso não pode acontecer e vem acontecendo toda semana. Nos últimos 5 jogos, a gente teve pelo menos uma falta de formação ilegal ou de movimentação ilegal em 4 deles. E aí você se complica demais, porque você cede jardas para o adversário, você coloca o time em situações complicadas, você coloca o seu QB em situações complicadas. E aí vem a questão de desenho de jogada, que você não tem uma leitura fácil, você não vê um QB do Baltimore, e aí valeu para R3 esse jogo, valeu para o Max Orley, valeu para todo mundo. Não vê um QB do Baltimore tendo leituras simples de aceleração de jogada para ele ter uma leitura fácil e fazer o passe. É sempre uma bola, tipo, não é uma bola contestada no alto, mas é uma bola que tem marcação em cima sempre, que é uma bola desviada, é uma bola que o cara consegue tirar da mão do wide receiver. Os wide receivers não saem na marcação. O Marquise Brown foi marcado pelo TJ Watt. É um outside linebacker cobrindo um wide receiver em profundidade, ele não conseguiu se livrar da marcação. Isso é inaceitável, cara. Isso é um mismatch muito claro, que deveria ter sido explorado, só que ele tava coberto. O TJ Watt é um monstro, joga pra cacete, é muito rápido, mas não pode. Você não pode ser um wide receiver velocista que não consegue sair da cobertura de um outside linebacker, por melhor que ele seja. Isso era um mismatch muito claro, que deveria ter sido explorado e não foi. Então você tem muitos erros absurdos, de falta de treinamento e falta de preparo do time. E assim, eu não sei quais são os desfalques dos wide receivers do Baltimore Ravens, porque... Só o Snead. Só o Snead, porque basicamente eu só vi 3, assim, no condensado eu só consegui ver 3 em campo, e eu acho que é mais pelos passes que eles receberam do que qualquer outra coisa. O Marquise Brown, o Devin Duvernay e o Dez Bryant. E cadê o resto? Foram os 3 que tiveram mais snaps. Sim. Eles lideraram o time de snaps. O Marquise Brown e o Duvernay tiveram ali 40 e poucos snaps de 60 e poucos totais. E o Dez Bryant teve 38, se eu não me engano. Sim, mas assim, eu não vi nada muito diferente, sabe? Eu acho que essa é a formação de wide receivers mais diferente que o Baltimore já fez, porque o Duvernay não participa tanto, o Dez Bryant está entrando agora, então assim, de cara que tá mais constante ali no time é o Marquise Brown. E cadê o Snead? Cadê o Snead não tava nesse jogo. O Snead não tava nesse jogo, mas assim... usar o Miles Boy, que tá perdendo snaps consideravelmente, e eu ressalto, falo isso sempre e continuo falando, a culpa não é dele. Sempre que ele é acionado, ele entrega. Uma vez ou outra ele não entregou, mas no geral ele entrega. O Baltimore é muito incompetente em desenvolver esses caras. Eu vou falar com antecedência. Hoje é quinta-feira, dia seguinte do jogo contra os Steelers. Na terça-feira, vai enfrentar o Dallas Cowboys. Você tem o seu principal wide receiver na temporada, que estava sem confiança, não fazia uma boa jogada há um tempão, e aí contra o seu maior rival fora de casa, com o time todo desfalcado, ele consegue um touchdown de 70 jardas. Foi erro do Edmunds, mas ele conseguiu um touchdown de 70 jardas. O que você tem que fazer agora? Bota a bola na mão desse cara, irmão. Dá confiança pra ele, bota ele no jogo, bota ele confiante, porque você precisa dele. O que o Roman vai fazer? Não vai dar bola pra ele, porque o Roman é assim. E o Baltimore é assim. O Baltimore não consegue, é muito incompetente em desenvolver o wide receiver. Para começar, porque o jogo aéreo do Baltimore é muito mal desenhado, muito mal treinado e muito mal feito. E aí você tem poucas oportunidades de fazer isso. E segundo, porque não faz isso. O Boykin, quando ele fez uma boa jogada, ele passou um jogo ou 2 sem receber um passe na direção dele, cara. Ele não consegue sair da marcação.
ele é um cara alto, dá uma bola contestada pra ele, dá uma chance dele fazer uma jogada. O Baltimore não faz isso. Não faz isso. Não dá oportunidade dos caras se desenvolverem. Não dá oportunidade dos caras fazerem uma jogada. E toma decisões erradas também. Porque se vai dar uma bola contestada, dá pra quem? Você dá pro Hollywood, que não consegue disputar uma bola no alto, ele não consegue disputar no baixo, imagina no alto. Às vezes dá uma sensação meio patética, inclusive, de que o Baltimore Ravens tem medo de errar. Sabe, vamos lançar a bola para aquele cara. Putz, o cara não pegou aquela bola. Tira ele de campo, ele não vai servir, não. Manda a bola pro outro lá e vamos ver o que dá. E não vamos passar a bola, não, porque passar a bola é muito arriscado. Vamos correr que tá tranquilo. A gente consegue garantir 1 ou 2 jardas assim. De novo, isso, né? Maldita primeira descida que o Baltimore Ravens não sabe passar a bola, né? Só corre. Assim, novamente, nesse jogo, pontualmente, eu entendo você evitar passar muito em primeira descida porque você não teve como treinar. Você tava com seu QB reserva, com a linha ofensiva toda desfalcada, você não tinha como treinar. Então você faz o feijão com arroz. Só que, pô, o Steelers entrou no jogo, obviamente, muito preparado para parar a corrida do Baltimore. Por quê? Porra, eles vão tentar correr o tempo todo. É óbvio. Então, o que eu acho é perdeu sua oportunidade de ser um pouco mais criativo. Porque, cara, você já é perdido por 1, perdido por 1000 ali. Você já tinha todas as condições adversas. Faz alguma coisa diferente. Tenta fazer alguma coisa. Eu sei que você não teve como preparar nada pro jogo, porque você não teve como treinar. Mas, cara, tem várias coisas dentro do playbook que você já treinou ao longo da temporada que você pode utilizar numa circunstância dessa. Faz alguma coisa diferente, tenta alguma coisa diferente, porque se fizer mais do meio, você tá enfrentando um time melhor e que teve condições de treinar. É óbvio que você vai perder. E ainda assim a gente teve chance de ganhar. Falando sobre o jogo pontualmente, novamente a gente perdeu pro Steelers muito por conta da nossa própria incompetência, por erros que foram pontuais e do Baltimore que mudaram o jogo. Para começar, a pick six do RG3. A gente tinha acabado de ter um turnover, recuperou a bola, impediu um touchdown. Na verdade, a gente fez um turnover, os três campo curto, a defesa apareceu e conseguiu impedir pontuação, recuperou a bola. Tá bom, tá, os Baltimore fez merda, podia ter ajoelhado na endzone, a gente começar na linha de 25, na linha de 20, em vez de começar na linha de 5. Mas ainda assim, você tá ali, sabe? E aí o RG3 vai lá e faz um passe horroroso, interceptado e retornado para touchdown. Já deu 7 pontos de graça, 6 pontos, porque o Boswell errou o extra point. Mas você deu um touchdown de graça pro Steelers. Aí você vai lá, vira o jogo, porque eles fizeram o favor de devolver o favor, né? Vira o jogo, toma dois field goals, eles chegam na red zone 2 vezes, a defesa aparece. Uma coisa pontual que a gente pode falar sobre esse jogo positiva. Quando a gente fala sobre a defesa, a gente fala melhor sobre isso, mas defesa na red zone melhorou, mostrou melhora. Vamos ver se é uma coisa pontual desse jogo ou se é uma coisa mais longo prazo, mas mostrou alguma melhora. Aí você chega na beira da endzone, faltando 26 segundos, e não consegue o touchdown. Vai pro intervalo perdendo o jogo porque o seu tight end, quinto tight end, dropou a bola dentro da endzone. Ou seja, já é um touchdown perdido. Podia ter ido pro intervalo ganhando por 14-13. Eu quero voltar para discutir aquela corrida. Foi o Justice Hill ou foi o Gus Edwards que estava correndo para endzone, a bola... Gus. Foi o Gus, né? Porque, assim, eu quero entender esse lance porque, de novo, eu não vi o Auto 22, eu vi só no condensado. Cara, aquela jogada, assim, me pareceu, obviamente, que se eu tivesse lá no campo, dependesse de mim pra decidir a jogada, eu não ter como eu não ia poder provar que foi. Mas tem muita carinha de que por um pentelésimo aquilo foi TD, cara. Não sei. Ah, tá falando a primeira? A primeira foi do Rio. Se que ele bate no Williams, inclusive, no final da jogada. Eu não vi nenhum replay que me convenceu. Eu achei que ele caiu antes de entrar. Mas assim, não teve nenhum replay que você olha e fala, beleza, foi isso. Pra mim, pelo menos, eu não vi nenhuma imagem que... Sim, a gente não vai escandalizar por isso, mas assim, eu tive a impressão de que a bola passou um pouquinho assim da linha da endzone. Mas enfim, como eu falei, assim, não dá pra provar categoricamente, não foi TD. Sabe, a impressão que eu tive é isso. E aí causa aquele incômodo de que porra, era pra gente ter vencido e tudo mais, e fora outras coisas que o Giba já falou, a gente não vai falar por aqui, porque não é um programa de mesa redonda de futebol, de campeonato brasileiro, mas, sei lá, cara, coisas que deixam aquele gosto amargo de dar pra vencer. O que acontece todo jogo do Baltimore nessa temporada, né? Dá pra vencer, dá, mas não vence. E aí a gente tá nesse 6-5 por causa disso. E aí são erros que você vai cometendo e que vão te custando caro. Sabe? Você para pensar, só nesses dois que eu citei são 14 pontos de diferença. São 13, no caso.
São 6 a mais pros Steelers e 7 a menos pra gente. A gente perdeu por 5. Então, óbvio, nessa circunstância você espera que o time de fato seja incompetente, porque não treinou e tudo mais, mas são erros que a gente vê repetidamente ao longo da temporada. Repetidamente, o tempo todo. Claro que também o nosso ataque titular, a gente viu ele anotar 20 pontos em quase todos os jogos da temporada. Só contra o Patriots que não anotou 20 pontos. Foi o único jogo da temporada que o ataque não anotou 20 pontos. Se mantivesse essa média, a gente teria ganhado, porque os Steelers fez só 19. Então os desfalques, obviamente, pesaram muito. E aí a análise desse jogo fica muito contaminada por isso. Você tem muitos desfalques, entre eles o seu QB titular, seus 2 centers. Pô, isso sem contar 10 dias sem treinar, um monte de gente sentindo lesão durante o jogo. Marcus Peters sentiu lesão, Jimmy Smith sentiu lesão, Derrick Rose sentiu lesão. Então, tudo isso foi muito... O próprio RG3 sentiu um pouquinho, né? Tem uma hora que ele saiu do jogo. Ele saiu do jogo. Entrou o Max Orley por causa disso. Então, tudo isso pesa, óbvio, na sua avaliação do jogo. Então, eu não quero me alongar demais nesse jogo por conta disso. Acho que é muito fora da curva pra gente ter qualquer panorama pra temporada. A gente não dá pra traçar nada do que vai acontecer daqui pra frente por conta dessa partida. A gente poderia estar numa situação melhor porque teve chance de ganhar, mas é totalmente normal de perder esse jogo. A gente, antes da partida, já esperava perder. Antes de ter as contusões todas, já seria normal, já seria aceitável perder esse jogo, porque o Steelers está fazendo uma excelente temporada e a gente não. Mas, novamente, o time erra demais. E é por isso que a gente está 6-5. A gente está 6-5 por conta de muitos erros e repetidos erros que a gente não vê evolução. Sim. E aí eu não entendo você manter o coordenador ofensivo por 12 semanas nessa circunstância. O ataque não evolui. O ataque não melhorou em nada ao longo da temporada. Em nada. Zero. Teve lesão, mas o ataque não melhorou. Em nenhum momento você via uma evolução do ataque. O melhor jogo do ataque foi o primeiro. O melhor jogo do ataque do Ravens na temporada foi contra o Browns na semana 1. De resto, só piorou. E o Browns que tá em franca ascensão, na verdade, né? O jogo contra o Browns não tem nenhuma fava contada, né? Sim, assim, eu acho difícil dizer isso, porque e aí essa análise vale para os Steelers, vale para o Ravens, até para o Bengals. O nosso calendário é uma teta, é muito fácil. A gente só tá 6-5 porque o nosso calendário é ridículo. Todos os times fortes que a gente pegou, a gente perdeu. Inclusive, alguns fracos que a gente pegou, a gente perdeu, tipo o Patriots. O Patriots tá fazendo uma temporada horrível e a gente perdeu. Tem o Colts aí, que é o ponto fora da curva, mas... o único time bonzinho que a gente pegou e ganhou foi o Colts. E aí a reta final do nosso calendário é tranquilo, tirando o Browns, é o jogo mais difícil que a gente tem. Sim. Mas o Browns também pegou vários jogos fáceis, o mais dificilzinho foi contra o Colts, que ele ganhou também, mas passou um aperto. Então, eu acho que fica esse ponto. E só para deixar claro... O Browns ainda tem o Titans, não pegou o Titans ainda. E só para ficar claro, a AFC Norte matematicamente já foi, né? Porque por mais que assim, se os Steelers perderem todos os jogos e Baltimore Ravens ganharem todos, ficam os dois times empatados e pelo critério de desempate a gente tomou na cabeça. Sim, porque a gente foi varrido por eles. Não, a gente já não tem mais chance de ganhar a AFC Norte. Já foi pro... A AFC Norte é difícil, a verdade é essa. Uhum. Se só um apocalipse faz com que o Browns ganhe isso, porque faltam 5 semanas, o Browns tem 3 vitórias a menos e perdeu o primeiro jogo do critério de desempate. Então a chance do Browns é bem pequena. Então, pra mim, o Steelers já ganhou a divisão. Já ganhou. O que a gente tem que pensar agora é em wildcard e tentar recuperar o time. E, claro, corrigir os erros. O que mais me incomoda no Baltimore ao longo da temporada não é perder jogo, não é perder pro Patriots, não é perder pro Steelers, não é erros pontuais. O que mais me incomoda é a falta de evolução. Porque, você cometer erros ao longo da temporada é normal. Só que são os mesmos erros toda semana e não melhora. A gente não vê nenhuma evolução. A única evolução que a gente viu foi no jogo terrestre, porque o Dobbins foi naturalmente ganhando espaço ao longo da temporada e o jogo terrestre foi melhorando um pouco. Porque o Ingram não tá fazendo uma boa temporada, o Gus, ele serve em algumas circunstâncias, mas não é um grandíssimo running back. E o Dobbins começou a ganhar espaço. E aí, nesse jogo, ele não jogou por causa da Covid, mas ele naturalmente é o running back número 1 agora e é o melhor running back do time. Só que o resto não melhora. Não melhora. E não é só por causa da lesão do Stanley e tal. O time não consegue evoluir. Não corrige os erros e erros básicos que comete. São drops de wide receivers, a defesa perdendo tackles em profusão. Muitas e muitas faltas absurdas no ataque. Então, tudo isso vem acontecendo ao longo de toda a temporada repetidamente e não está sendo corrigido. Isso me incomoda bastante. Por isso que eu falei que esse jogo tinha que ser encarado pela comissão técnica como um jogo de pré-temporada,
para poder explorar ao máximo o que dá para mexer, o que dá para fazer, o que dá para inventar, e não aconteceu. Essa apatia que incomoda. Não tinha muito para falar desse jogo, a gente acabou falando 25 minutos sobre o ataque. Antes da gente virar para defesa, Giba, você falou que tinha que comentar a respeito do Tristan Colin Castillo, né? O center que foi improvisado lá na posição para esse jogo e que, pelo menos para esse momento, fez um jogo até decente, né? Enfrentando o Pittsburgh Steelers. Então, isso é uma coisa que a gente pode avaliar, especialmente pelas circunstâncias. Você ser colocado para jogar os primeiros snaps numa posição, num jogo contra o melhor time para mim o segundo melhor time da temporada, mas o time que tem a melhor campanha da temporada, que tem uma linha defensiva forte pra cacete, muito boa, e você fazer um bom papel, é uma coisa que tem que chamar a atenção. E o Colin Castillo fez a estreia dele na NFL, um calouro não draftado, na posição de center, e fez um bom jogo contra uma forte defesa, contra uma linha defensiva muito forte do Steelers. Ele jogou muito bem. Se não foi um fenômeno, mas ele fez um bom jogo, considerando que ele não teve um treino com a linha ofensiva titular, e não teve treino nenhum, porque o Baltimore estava sem treinar 10 dias, ele fez um papel muito decente. Foi melhor que o Escura, por exemplo, que faz uma temporada muito ruim e que fez um jogo horroroso contra os Steelers no primeiro jogo, na semana 8. Então, quando o Castillo fez um bom jogo, isso foi importante, interessante, vamos ficar de olho nele, porque às vezes você quer ter o mercado de guarde e aí você tem uma opção com o Castillo. Um cara interessante, que fez um bom jogo contra uma linha defensiva forte. Outro cara que eu acho que merece mais oportunidade é o Tyre Phillips, que no meio do jogo entrou, porque o Fluker sentiu uma lesão, de right tackle, voltando de contusão depois de ficar 3 semanas machucado, ou seja, ele estava mais tempo ainda sem treinar, não são só os 10 dias, ele ficou na injury reserve um tempão e não teve essa semana para se recuperar direito, e aí ele precisou entrar de right tackle e enfrentar ninguém menos do que TJ Watt. E não teve nenhum holding, ele cedeu um sack, eu acho, eu acho que ele cedeu um sack contra o TJ Watt, mas ele não teve nenhum holding, o Fluker teve 2. Mas até aí é um calouro contra o TJ Watt, né? Então a gente dá um desconto, né? É um calouro que não treinava há mais de um mês contra o TJ Watt. Então a gente dá um desconto, né? E que nunca jogou nessa posição. Sim. Na NFL. Ele jogou no college, ele era tackle no college, mas na NFL ele não jogou nenhum snap na posição. Uhum. Então, eu acho que contra Dallas... Eu acho que contra Dallas, que não é a melhor defesa da NFL, muito pelo contrário, inclusive... Acho que dá pra tentar de novo essa formação. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que o Colin Castillo não vai ser o Mercado. Porque o Powers tá fazendo um trabalho decente de guarda, aí é melhor botar um cara mais experiente, né? Mas eu testaria. E aí, até pra mexer menos na linha. Sim. Você botar um center novo e um tackle novo, eu acho que não é o perfil do Harbaugh, ele não costuma fazer isso. Tanto que muita gente falou, não, o Bozeman deve ser o center titular. E eu falei, acho uma possibilidade, porque tem muita coisa mexendo, mas não é a cara do Harbaugh fazer, porque ele não gosta de mexer demais na linha. E Bozeman de center titular, basicamente ele teria que jogar o Bozeman para center, botar outro left guard, e aí já teria mudanças no lado direito da linha, e ia mexer demais na linha. E a cara dele vou tentar, se eu tá dando certo, vou tentar manter, e aí o resto eu me viro. E foi o que ele fez, botou com o Castilho de center, e manteve o Bozeman de left guard, manteve o Orlando Brown de left tackle, e mexeu só no outro lado da linha. Então, assim, o que eu tô falando é o seguinte, funcionou contra a DL dos Steelers, segurou bem. Eu acho que se você vai pegar uma DL que é mais fraca que a do Dallas, eu acho que dá pra colocar, experimentar e ver como funciona já com o resto do ataque titular em campo, Lamar Jackson lá no backfield e ver como é que funciona, né? Até porque o Lamar Jackson, a gente sabe que por conta da mobilidade dele ainda dá mais um up para a linha ofensiva. Então, eu pessoalmente eu arriscaria, mas é claro, sou eu aqui, host de podcast, enquanto o Harbaugh tá lá ganhando milhões como head coach, né? Pois é, não, e é aquilo que a gente fala algumas vezes aqui, né? O Baltimore não é um time de ousar demais. Então eu não sei se eles vão fazer. Mas pra mim já tá muito claro que não dá o Fluker de tackle. Aliás, tá muito claro há algumas semanas eles estão assistindo. Então, né? Há algum tempo já tá muito claro que o Fluker não tem a menor condição. Aliás, a gente sempre elogia muito o De Costa, mas esse é um erro grave dele. Um erro grave. Ele trouxe o Fluker, a gente achava que seria pra ser guard com a saída do Yanda. O Fluker já não era um grande guarda, ele era um guarda decente apenas, um guarda mediano para bom, um cara de bom nível bloqueando para a corrida, mas contra o passe ele tinha algumas dificuldades. E aí o cara chegou para ser tackle reserva, sendo que ele não jogava de tackle na NFL.
Esse pra mim é um erro crasso de planejamento que pode botar na conta do De Costa. Ele montou mal essa linha ofensiva. E aí quando o Ronnie Stanley saiu machucado, você não tinha ninguém pra jogar na posição. E é uma coisa que você precisa contar, faz parte do esporte, mas lesões acontecem, você precisa ter um planejamento para ter um cara reserva para entrar. E tu não tinha. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Enfim, fechamos o ataque. Eu acho que já passamos a régua em tudo que tinha que falar. Vamos falar da defesa, que essa defesa me deu muito orgulho. Essa defesa deu, assim, eu me senti abraçado. Porque, cara, se tudo do lado do ataque tá dando errado, a defesa do Baltimore Ravens, que pese todos os problemas que essa defesa tem, mas pelo menos você sabe que ela ainda é capaz de segurar a bucha. De novo a gente viu o Marcus Peters dando um tackle, né? Eu acho que pelo menos se tem algo de positivo para tirar disso é que pelo menos ainda esse setor, assim, o Don Martindale ainda está conseguindo tratar com carinho esse setor. Não é aquilo que a gente gostaria, não é, mas é aquilo que a gente tem, o que a gente tem pelo menos ainda está desempenhando bem. E assim, vale lembrar que a defesa está bem desfalcada, né? A gente tem mais até do que nesse jogo especificamente não, mas a defesa teve mais problemas de lesão do que o ataque, né? A gente perdeu o Tavon Young. Na secundária, então, nossa senhora, a gente perdeu o Tavon Young, perdeu os dois reservas que não eram grandes jogadores, mas são caras que dão rotação, o Khalil Dorsey e o Terrell Bowles. Nesse jogo, a gente perdeu o Jimmy Smith e chegou a perder o Marcus por uma parte do jogo por causa de uma lesão também. Então a gente estava sem 5 cornerbacks, 5 cornerbacks lesionados. E aí você estava sem 2 dos titulares da linha defensiva e o Derek Wolfe em um momento também sentiu lesão. Você está completamente destroçado. A defesa do Baltimore estava muito prejudicada. Sem contar os desfalques por Covid, né? Você perdeu vários jogadores por Covid e tudo mais. E tudo isso pesa ali naquela hora. Então você viu uma unidade destroçada. E do outro lado, a gente tem que lembrar que é um Pittsburgh Steelers com um ataque quase completo. Eu acho que a maior ausência foi a do James Conner, que assim, não é lá aquele running back. Não, o jogo corrido dos Steelers, enfim. A maior ausência dos Steelers foi o Marquise Pouncey, que testou positivo no dia do jogo da Covid e não jogou, sem ter titular. Acho que foi o maior desfalque, mas ainda assim, o resto da linha ofensiva dos Steelers é espetacular. Aliás, o trabalho dos Steelers desenvolvendo a linha ofensiva é muito bom. Você vê, não são caras tão badalados assim, mas que jogam muito bem, dão muito tempo pro Big Ben trabalhar, e o Big Ben acelera muito esse espaço, ele faz passes muito rápido, isso também tá ajudando muito essa linha ofensiva, e ninguém consegue chegar no Big Ben por causa disso. São passes muito acelerados e a gente não consegue pegar ele, tanto que a gente não teve um sack em nenhum dos dois jogos, se eu não me engano. Mas teve alguns hits, mas eu acho que não teve esse jogo não teve sack, e o outro eu não tenho certeza, mas eu acho que também não. Se teve, foi alguma blitz de defensive back. Eu tô falando de cabeça, então. Nesse jogo que teve foi aquele Root on the Passer em cima do RG3 e eu não me lembro de mais nada. Não, a gente teve uns 2 hits de cornerback e de linebacker no RG3, né? Nesse jogo. No Big Ben. Tá. Nossa defesa nele. Isso, tá. Esquece então, tô viajando. Mas, a defesa, dentro das circunstâncias de lesões e tudo mais, fez um trabalho muito bom contra o ataque dos Steelers, que obviamente não é um fenômeno, mas é um ataque bem sólido, que dificulta muito a vida das defesas, porque joga muito com backfield vazio. Então o Steelers tem um corpo de recebedores que não é espetacular, mas que tem recebedores jovens e talentosos, e o que o Big Ben faz? E o ataque, no caso. Bota 5 recebedores e expõe você a botar, a abrir, a tirar os reservas do banco e botar em campo. E aí você precisa botar o teu 4º cornerback. E aí nesse mismatch o Big Ben consegue explorar muito bem. Ou então muitas vezes você precisa cobrir um wide receiver com um linebacker, ou trazer um safety que não é tão veloz para cobrir um wide receiver. Inclusive foi assim que eles conseguiram uma conversão decisiva na partida. Porque tava o Tyus Balser cobrindo o James Washington. Que beleza, hein? Tava o Tyus Balser cobrindo o James Washington, e diferentemente do Hollywood Brown, ele ganhou na marcação. O Chuck Clark chegou atrasado e chegou mole, chegou errado na cobertura, e ele conseguiu a conversão, uma conversão muito importante no jogo. Então, ainda assim, dentro de todos esses desfalques, todas as circunstâncias ruins, a defesa jogou muito bem, conseguiu
apesar de não ter sec, conseguiu levar pressão para o Big Ben, conseguiu impedir algumas conversões importantes, conseguiu botar o ataque dos Steelers em situações desconfortáveis e manteve esse jogo apertado. Quem manteve esse jogo apertado foi a defesa, porque o ataque não conseguiu produzir absolutamente nada nesse jogo. Então, se a gente perdeu por 5 pontos, foi porque a defesa fez uma grande partida. E essa defesa pode ser o que vai carregar esse time, se esse time conseguir avançar aos playoffs e ganhar jogos em playoffs. Acho que passa muito por ter uma defesa saudável em campo, jogando bem, e um ataque complementar, que é basicamente o que o Steelers faz. A defesa deles é melhor que a nossa, mas essa estratégia pode funcionar pra gente. Porque tem uma defesa muito forte, que não cede nada quase, que força muito turnover, que pressiona o quarterback adversário, e um ataque que consegue caminhar em campo. A gente viu isso em alguns momentos, a gente pode ganhar jogos assim, ganhar jogos de playoffs, só que passa por ter todo mundo saudável, que a gente não tem, e passa por uma melhora do ataque que a gente não viu, que a gente não tem perspectiva até agora, porque a gente não viu uma evolução do ataque nessa temporada ainda. Então, eu confio muito nessa defesa e confio muito no Martindale. Sim, eu acho que de 2019 para cá, eu acho que a única coisa que se mantém positiva é justamente isso, né? O Martindale conseguiu elevar o nível da defesa, e quando joga completa, e eu queria ver assim, completa de verdade, com Tavon Young, com o Calais Campbell, Brandon Williams, assim, todo mundo, sabe? Aquela defesa 100% saudável. Ela seria espetacular. A gente não tem há algum tempo, né? Uhum. A gente não tem a defesa titular em campo há algum tempo. A gente perdeu pro Patriots assim, a gente perdeu pro Titans assim, a gente perdeu pro Steelers agora assim. São 3 derrotas seguidas que a gente não teve defesa completa em campo. Na derrota pro Pittsburgh no jogo anterior, a gente teve desfalques na defesa também logo no começo do jogo. A gente ganhou do Colts, apesar de perder o primeiro lance. Sim. E assim, perdeu pro Tennessee Titans, levando o jogo pro raio do overtime, com o ataque cometendo uns erros absurdos. O ataque perdendo a oportunidade de matar o jogo, né? Uhum. O ponto é esse, assim, quando a gente depende do ataque, o ataque não consegue entregar. A nossa defesa, em vários momentos, a agressividade dela custa caro. A nossa defesa é muito agressiva. E aí, quando vai fechar o jogo, quando você, às vezes, a agressividade demais acaba pagando um preço. Só que é a característica da defesa. Não adianta você mudar a sua característica ali na reta final e virar o dumping, porque vai custar caro, né? A gente já viu isso acontecer também. Quando a defesa era pouco agressiva e dava campo pro adversário do mesmo jeito. Eu ia falar isso, né? A gente foi pro extremo oposto do negócio. Antes era o dumpis que relaxava, sabe? E só chamava prevent. Isso. É prevent. O ponto é, a gente tem muita dificuldade em fazer pressão com o rush de 4 jogadores. Então, essa agressividade é necessária e é importante também. Os Steelers também é um time que chama muita blitz, por exemplo, e tem uma defesa muito forte. Só que você paga por isso em alguns momentos. Quando você pega um ataque melhor, um ataque mais bem treinado, você acaba pagando caro. Mas, enfim, eu confio na defesa. Se ela estiver toda saudável, eu acho que a gente vai ter uma boa defesa e aí passa por uma evolução do ataque para dar a condição desse time ganhar. E aí eu espero, tendo o calendário mais fácil daqui para frente, que agora é New York Giants, é Jacksonville Jaguars, ai meu Deus do céu, me fugiu o Dallas Cowboys. Então eu espero que a ficha caia pro ataque e comece a encarar isso como uma oportunidade de ser mais inventivo, sabe? De ver que a gente tá pegando times mais fracos e ver o que dá para explorar, porque não dá para ser modorrento assim a vida inteira, gente, por favor. Eu acho, sim. O problema é que a gente não tem a menor confiança de que o nosso coordenador ofensivo vai fazer isso, mas o time precisa ser mais criativo. E falando já sobre o Dallas, acho que passa muito pela liberação do Lamar. Ele completa 10 dias de quarentena no domingo, o jogo é terça-feira. Então, ele precisa estar negativo logo depois dos 10 dias de quarentena, que vai ter um treino para se preparar. Claro, ele vai estar estudando em casa, vai estar mantendo condicionamento e tal, mas se ele for liberado no domingo, ele vai ter um dia de treinamento só pra se preparar pro jogo. Mas a gente precisa dele. Não tem a menor condição de ir pro jogo com o Max Sorley, cara. Não tem a menor condição. Não, esquece. O Max Sorley teve um passe pra 70 já. Ele teve 6 passes no jogo. Mas olha as estatísticas. Vamos descontar um passe de 70 jardas, que foi um erro bizarro. Foi um erro bizarro da defesa do Steelers. Desconta esse passe de 70 jardas. Ele teve 1 de 5 para 7 jardas e um passe que deveria ter sido interceptado, mas foi um drop do Minkah Fitzpatrick. E ele tá em primeiro do ranking da PFF, cara. Claro, ele tem a melhor rating da temporada.
Ele tentou 6 passes, acertou 2 para 77 jardas e um touchdown. Ai, meu Deus do céu. A ironia dos números, cara. É maravilhoso isso. Ai, ai. Abraço, Kaique Pacheco, que é fã do Trace McSorley e fica de talaricagem com ele no Instagram. Depois eu explico essa história pra você, Giba. Antes da gente passar, então, definitivamente pro jogo do Dallas Cowboys, vamos só dar aquele girinho na AFC Norte pra gente dar um abraço gostoso nos nossos primos de Ohio. O Cleveland Browns conseguiu uma vitória sobre o Jacksonville Jaguars, né? Até aí... Sim. 8 sofreu bem. 27-25 para Cleveland. 8 vitórias seguidas desde 2007. Olha esse Cleveland Browns voando baixo aí. Será? 8 vitórias seguidas. 8 vitórias seguidas pela primeira vez. Não, 8 vitórias seguidas não. 8 vitórias desde 2007. Eu tô viajando. 8 vitórias na temporada desde 2007. É a primeira vez desde 2007 que o Cleveland Browns não terá uma campanha legal. Isso. Mas será que esse Cleveland Browns vai pra playoffs? Será? Eu acho muito provável. A não ser que consiga fazer a maior Brownsada do século, que é, perder os 5 jogos que faltam. Eu acho muito... Porque, assim, a 7ª vaga deve ficar de 10-6, 9-7. E, assim, tirando o Titans e Ravens, eu acho que o Browns tem condição... tem Titans, Ravens e Steelers ainda. São 3 jogos bem difíceis. Tá. Mas os outros dois são mais tranquilos. Então, eu diria que o Browns só tem 10 vitórias. Tudo bem que o Browns faz coisas inacreditáveis, né? Mas eu acho que ele tem 10 vitórias na temporada já. Hoje quem tá na caçada seria o que? Las Vegas Raiders, que estão a piaba de Tampa Bay esses dias. Seria o Las Vegas, que... Não, Tampa Bay não. O Raiders foi humilhado pelo Falcons. Foi pelo Falcons, verdade. Foi 46-3, eu acho. Nossa, eu tô pensando em Tampa Bay ainda, cara. O Atlanta passou o carro em cima. Foi uma humilhação. Vegas, e ainda quebrou minha cara, porque eu falei no vídeo anterior, quando perdeu pro Chiefs, eu falei, não, porque o Raiders vem forte aí e tal, não sei o que. Tomou no rabo. Não, o Gruden tem dessas, né? Ganha esses jogos esquisitos aí, conseguiu ganhar do Kansas City Chiefs lá no começo da temporada e chega aqui e toma esse rápido. E jogou de novo de igual para igual contra o Chiefs em Vegas. Só tomou uma virada no finalzinho, tava ganhando o jogo, tomou uma virada no último lance, porque, também a defesa tava toda arreganhada contra o ataque do Chiefs. E não é fácil parar o ataque do Chiefs, não sabe disso. Muito Vai bem. entender. Mas, então, quem tá disputando a vaga de wildcard? São 3 vagas para Raiders, Browns, Ravens, Colts e Dolphins, 5 times que eu vejo. O Patriots tá um pouquinho longe ainda. O Patriots tá 4-5, se não me engano, né? Sim. Não, o Baltimore Ravens fez o favor de riscar o fósforo do New England Patriots. O Patriots tá 5-6, eu acho. Tá 5-6. Não, a gente acendeu o Patriots, aí ele apagou de novo, perdeu pro Texans. Aí foi lá e acendeu contra o Cardinals, que o Cardinals é um Baltimore da NFC. Gostei, boa. Ótima analogia. Então, o ponto são 5 times, mais ou menos, brigando por 3 vagas. Aí você tem o Raiders, que é inconsistente, mas a gente não tem confronto direto. Você tem o Dolphins, que, pra mim, tem boas chances de ir pros playoffs. Depende muito do que vai fazer agora na reta final, mas a defesa tá jogando muito bem. Então, acho que passa por isso, tem uma defesa sólida, um ataque meio complementar, porque você tem um QB calouro, você não pode exigir demais dele também. Mas eu acho que o Dolphins tem uma chance considerável, tá em vantagem em relação a gente, porque tem uma campanha melhor. Tá com 7 vitórias, a gente tem 6. E o Browns, que tem 2 vitórias a mais que a gente. Só que, semana que vem, eles têm um jogo difícil contra o Titans, e a gente pega o Dallas Cowboys em casa, tendo a obrigação de ganhar. Óbvio, a gente tem que ganhar esse jogo. Se a gente quiser alguma coisa, se quiser sonhar com playoff, tem que ganhar esse jogo. Se perder pro Cowboys, esquece, acabou o playoff, não tem mais chance. Pra mim, se perder pro Cowboys, esquece. Não, se perder pro Cowboys, acabou a temporada. E já que a gente tá falando de NFC... A partir de agora, a gente joga a vida basicamente em todos os jogos. Sim. Acho que se perder pro Browns, ainda tem alguma chance de playoff, porque na pior das hipóteses, pra mim, ficaria 10-6, mas pode ser suficiente ainda para ir pros playoffs. Se ganhar do Browns, fica 11-5 e com grande chance de passar o próprio Browns, né? Porque vai ter, no critério de desempate, a gente vai ter varrido eles. E com 11-5, eu acho muito improvável que a gente não vá para os playoffs. Então porque é isso que a gente estava falando já antes de saber dos desfalques de Covid. Sabia que esse jogo contra os Steelers não era um jogo crucial, não era um jogo que a gente precisava ganhar. Se quisesse sonhar com o título da divisão, a gente precisava ganhar, mas era óbvio que os Steelers não ia perder, 3, 4 jogos na reta final da temporada. Já era muito improvável ganhar a divisão. Então esse jogo era meio que insignificante. Era só jogar pela honra mesmo.
mas aí com todos esses desfalques era óbvio que a gente não conseguiu vencer esse jogo. E pra pontuar o jogo que ninguém liga, o New York Football Giants ganhou do Cincinnati, tadinho. Cara, sem o Burrow ainda, cara. Eu diria que pro Giants esse jogo é preocupante. Como é que você pega o Cincinnati Bengals, que foi o pior time da última temporada, sem o QB calouro, que era quem tava jogando bem nesse ataque, e você ganha por 19-17. Passa um aperto danado pra ganhar desse time horroroso. Não dá, cara. Pois é. Acho que o Bengals na próxima temporada, que eles vão pegar um bom tackle agora, provavelmente no draft, porque eles vão ter tipo a terceira escolha, ou a segunda, com o Burrow recuperado, jogando, se ele se recuperar totalmente, continuar jogando bem, até evoluindo, né, em relação ao que a gente viu essa temporada, e com uma linha ofensiva um pouco melhor, esse time já fica bem forte, já fica preocupante. No one hits bigger than the Baltimore Ravens. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Crab cakes and football, that's all we do. In the land of Raymond Berry and Johnny U. Crab cakes and football is what we know, as we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe. Bom, agora sim, preview, Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, que tomou atropelo do Washington Compadres, esse time que não tem nem nome direito ainda, 41-16 o Washington. A defesa do Dallas Cowboys tá uma mãe, o time tá jogando com o Andy Dalton, o Andy Dalton voltou, né? Ou eu tô boiando Sim, aqui? voltou. O Andy Dalton voltou, sabe? O jogo corrido, que era uma estrela do Dallas Cowboys, não tá funcionando, sabe? Tadinho de mim que eu tava com o Zach Elliott na maior esperança de que, nossa, vai correr pra cacete. Vai correr pra cacete esse ano, Zach Elliott, tamo juntos. Porcaria nenhuma. Então eu já vou cravar aqui, a gente vai ganhar de rosca desse time, tá? Na terça-feira, tá? 28-0. Já deixo cravado aqui. É isso aí. Demais, né? Agora, filho, final da temporada, a gente vai pegar só piaba mesmo, é ousadia, alegria, cara. Assim, acabou a temporada já. Pra mim, acabou a temporada até fevereiro e boa sorte pra gente se nós formos no playoff, sabe? É isso. Então, esse time do Dallas melhorou um pouco a volta do Andy Dalton, que tava pior ainda do que tá agora. Ainda assim, melhorou um pouco. Mas ainda assim, cara, não dá pra você apostar muita coisa nesse time. O ataque não tá conseguindo produzir nada. O Zeke Elliott faz uma temporada horrível. É fumble atrás de fumble. Tá soltando a bola mais que os nossos recebedores. E a defesa também não tá fazendo uma grande temporada. Você vê que o Antonio Gibson teve o jogo da carreira dele contra essa defesa do Dallas Cowboys. Isso é preocupante, né? Porque não é nem pelo Gibson, eu acho o Gibson talentoso, mas o ataque do Washington não é grande coisa, né? Então você não ceder 3 touchdowns pro QB calor é preocupante. Ceder 3 touchdowns pro running back calouro, que não em nenhum momento ele conseguiu fazer isso, porque o ataque do Washington não proporciona isso, é preocupante, eu diria, né? Então, acho que a gente tem a obrigação de ganhar esse jogo. E pensando no placar aqui. Não precisa de juízo não, tá? Pode ficar tranquilo. Não, tô pensando num placar que seja plausível. Vou dizer um 23-13. Justo. Porque eu não confio no nosso ataque. Ainda mais sem saber como vai estar o Lamar, né? Não sei nem se ele vai jogar. Acho que passa muito por isso. A gente saber como é que vai estar o Lamar nesse jogo. Porque o RG3 machucou e provavelmente não vai ter condição de jogar. A linha ofensiva tá toda desfalcada. Se tiver que jogar com o Max Orley, aí pode dar ruim. Mas se o Lamar tiver condição de jogo, eu acho que a gente ganha sem grandes sustos. E a defesa, né? Se vai ter o Brandon Williams de volta, se vai ter o Caleb Campbell de volta. O Brandon Williams ficou fora desse jogo, não foi por causa da Covid. Ele foi ativado, mas ele tem uma lesão no tornozelo que ele tava se recuperando. Sim. Dentro desses 10 dias que a gente não treinou, a gente não sabe como é que foi a recuperação dele, mas eu imagino que ele deve estar quase bom, que imaginava-se que ele teria condição de jogo já contra o Dallas. Então, vamos ver nessa semana de treinamento se a gente tiver a DL titular. Eu acho que a defesa fica bem forte e vai conseguir conter o ataque do Dallas sem grandes problemas. Também tem que ver a situação do Marcus Peters, como é que ele tá, se ele tá saudável, se ele vai ter condição de jogo, ou se foi só se for uma lesão mais grave, mas eu acho que ele jogou até o final, então ele deve ter condição. E de resto, cara, o ataque eu não sei muito bem o que esperar, sinceramente.
Acho que o Dobbins vai fazer um grande jogo, então minha bold vai ser 3 touchdowns do J.K. Dobbins. Tá aí, gostei. E aqui notícias do além, do João Gabriel Gelli, todos foram testados negativo para Covid, né, da partida de ontem, então tá tudo ok por enquanto, dos dois lados. E também para você que tá perdido no mundo, aí já começaram as votações do Pro Bowl, tá bom? Então começa a votar na galera aí, vamos ver de novo o time da AFC tomado de jogadores do Baltimore Ravens, a não ser que aconteça um milagre, uma hecatombe na NFL e a gente vá pro Super Bowl, que é impossível devido às circunstâncias, mas vota lá, vamos dar uma moral pro nosso time. E é isso, Giba. Eu acho que não vai ter nenhum jogador do Ravens no time da FC. Não, eu também acho que não, mas, sei lá, pelo menos no Special Teams, né? Por que não? Mas é isso, fechamos, falamos sobre esse jogo esquisito, esse jogo estranho, esse jogo cabuloso, e que bons ventos nos acompanhem nesse Tuesday Night Football, né? Eu já não sei mais nada do calendário do Baltimore Ravens, que virou uma bagunça com essa história de adia jogo por conta da Covid, eu não sei mais nada. Eu tô deixando a maré me levar e... Joga terça-feira contra o Dallas Cowboys, depois na segunda-feira, aí já é um jogo de segunda-feira, que seria o jogo de segunda-feira mesmo, a gente jogaria o Monday Night Football contra o Browns. Por enquanto, segue na segunda-feira. Bom, assim esperamos. E é isso. Giba Pérez, muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pelos comentários, muito obrigado aí pelo hate. O que temos essa semana lá no seu canal, meu querido? Quinta-feira agora, hoje no caso, saiu o Power Ranking com o top 10 de times da temporada. Já adianto que o Baltimore não está nele. Até porque se tivesse, o senhor seria acusado de clubismo, hein? Pois é, ficou fora do meu top 10. E na terça-feira, novamente, teremos o resumão da semana, trazendo os melhores lances da semana, os melhores jogos, os resultados principais da semana 13. E na outra quinta, vou trazer... Eu ainda não decidi o número, mas vão ser 5 verdades que você não está preparado para ouvir sobre a NFL. Ou mais. Eu vou decidir, né, quantas vão ser. Nossa, que coisa, tá ousado esse menino, né? Enfim, é isso, gente. Vocês que ficaram até aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Sejam boas pessoas, tá bom? E é isso. A gente se vê na semana que vem para falar de Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Eu espero, pelo menos, que a gente consiga falar de coisa boa finalmente, que eu já tô com saudade de falar bem desse time, tá? Tá difícil, mas... Mas o importante é vencer, tem que ganhar, não precisa jogar bem não. Ganhando de 0-0 eu tô feliz já, porque não dá pra esperar muita coisa com esse ataque. E é isso. Até a semana que vem, galera.